dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém? Amados, aqueles homens naquela época, assim como Paulo, o apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas dos 2 últimos milênios, assim como Jesus. E os apóstolos, eles não cansavam de ensinar, de casa em casa, nos templos, aonde quer que eles iam, eles levavam, ministravam Jesus, o Cristo. Eram conhecedores da lei, eram conhecedores da lei de Moisés, assim como nós lemos hoje aqui os 10 mandamentos. Eu gostaria de convidar você a ler e você repetisse comigo assim. Isso aperfeiçoa a lei. A graça do Senhor aperfeiçoa a lei. Diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento aperfeiçoa. Os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, todo o teu coração, de toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos. O primeiro, nós observamos que está sobre tudo, que é amar a Deus. O segundo é a graça do Senhor, a excelência do amor, a pureza do amor, o que purifica todos nós, o que nos lava, nos limpa. E quando amamos com o coração disponível a Deus, um amor que não tem segundas intenções, não tem malícia, não tem maldade, é um amor liberto, aperfeiçoa a lei. E esse amor que aperfeiçoa a lei é Jesus, o Cristo. É Jesus o qual aqueles apóstolos ministravam de casa em casa, nas ruas, nas sinagogas, nos templos. Amados, mas para que isso aconteça, assim como o presbítero disse no início, essas cadeiras estão lotadas, depende de nós, assim como esses homens do passado, que são espelhos para nós. Vejam bem, vamos tentar por um momento imaginar o que aqueles homens passavam. Como seria ministrar a palavra 2000 anos atrás? Como seria? Dá para imaginar? Dá para que vocês possam, alguém dizer algo para mim nesta noite, de que maneira esses homens poderiam estar ministrando a palavra? Veja bem, nós sabíamos que o cristianismo naquela época era algo terrível, como é também nos dias de hoje em vários países. Mas analisam comigo da seguinte maneira: 99% eles seriam mortos. Assim que crucificaram Jesus, todos fugiram, se esconderam, e assim que eles começaram a ministrar a palavra, eram perseguidos, na verdade. Continuava aquela perseguição, tanto que chega o apóstolo Paulo, até então Saulo, no caminho de Damasco. Olha o que acontece, Atos 26, sabe a sua Bíblia? Atos 26. Atos 26, vamos ler aqui do versículo 12, eu vou ler para vocês, porque eu acho que o horário não vai poder avançar muito. Eu vou ler para vocês. Olha só: com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas olha só, irmãos, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Amém? Amém. Irmãos,
Quantas vezes na sua mente você maquinou mal? Não adianta, às vezes o pastor, mas o senhor está dizendo que eu maquino mal, sim. Muitas vezes você maquinou mal. Muitas vezes nós temos pensamentos maus. Ali, Paulo está mostrando para nós exatamente que ele tinha autoridade sacerdotal. O pastor naquela época falou: vai lá e mata os cristãos, cara, corre lá, detona com eles. O sacerdote daquela época, vocês imaginam isso? Uma autoridade eclesiástica, um homem que, segundo todos, servia a Deus, mandou matar, perseguir. O rei, da mesma forma, César. Então Paulo tinha autoridade. E nós, muitas vezes, achamos que temos o direito, mas não. Quem nos dá essa autoridade, às vezes para falar do irmão dentro da igreja, para fazer com que se esvazie uma igreja, Satanás nos dá uma autoridade. Ele nos dá uma autoridade ilusória, ao qual nós não conseguimos bloquear com o capacete da salvação, porque não utilizamos o capacete da salvação. Então nós começamos a observar, primeiro, a roupa do nosso irmão da igreja. Segundo, nós começamos a falar mal daquele irmão. Às vezes o irmão cometeu uma falha conosco dentro da igreja, nós não confrontamos o problema, não chamamos o irmão, o pastor ou o líder para poder estar confrontando. Sabe o que acontece? Eu afasto a igreja. Agora não aguento olhar para a cara da minha irmã, não suporto ela. Meu anjo da guarda não bateu com o anjo da guarda dela. Quem já ouviu isso? Já ouviu isso? Verdade. Amados, essas coisas acontecem. Essa autoridade não é sacerdotal, essa autoridade é de Satanás, porque coloca isso na mente do ser humano. Assim como Paulo tinha uma autoridade naquela época, Saulo, para poder perseguir o cristão, você também persegue hoje dentro da igreja. Dentro da igreja. Muitas vezes você, como acontece aqui mesmo, já aconteceu conosco dentro da nossa igreja. Às vezes uma criança está correndo, o outro não quer que a criança corra. Às vezes nós observamos que por causa de um filho, hoje não está aqui, faltou hoje, mas não é segredo, eu ia dizer da mesma forma: pastor, por que a minha filha não pode ficar na escolinha? As tias não querem deixar minha filha na escolinha, eu não vou vir mais da igreja. Desse jeito, olha, quem deu a ordem foi eu. Crianças de 8 anos acima é o banco para aprender a palavra, de 7 anos abaixo é uma escolinha. Não é porque eu quero, não, é porque nós não temos estrutura, nós não temos material humano, nós não temos pessoas disponíveis para cuidar das crianças de 8 anos acima. Então, um pouquinho de entendimento, mas devido a dizer não, que a criança não pode ficar lá, porque os grandes, infelizmente, nós sabemos, mas são crianças. Criança tem que ser criança. Nós não podemos tomar uma criança de 8, 9, 10, 11, 12 anos para um adulto. Nós temos que entender que o tempo deles é de ser menino, é de ser criança. Mas cabe a nós, em determinado momento da situação, a gente entender isso. Mas muitas vezes nós não entendemos. Devido então não deixar a criança ir à escolinha, fica com raiva do pastor. Isso é autoridade de quem? Daqueles sacerdotes que deram carta a Paulo, diz: vai, mata, persegue o cristão. Então nós temos que começar a entender de que maneira nos portamos. E se vocês observarem ali no versículo, no capítulo 22, vocês vão observar que Paulo tinha muito mais autoridade do que isso. Naquele caminho, Paulo podia fazer tudo. E quantas vezes nós pensamos que também podemos? E lá fora, eu disse dentro da igreja, mas vamos pegar a autoridade lá fora. No seu trabalho, como você tem se portado no seu trabalho? Com que autoridade você tem, às vezes, fala mal do seu companheiro de trabalho? Um colega, ou um patrão, ou talvez um subalterno. Quantas vezes você tem ministrado contra ele? Levantado a sua boca, a sua voz, para poder falar mal daquela pessoa? Ou talvez até do próprio trabalho. Mas pastor, quando o senhor quer chegar com isso? É muito simples. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Esse eu quero que vocês abram. Em 1 Coríntios, por gentileza. Abra a Bíblia.
vocês. Eu quero que vocês leiam somente um versículo comigo. 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. 11, versículo 1. Lê para mim, Ângela. Lê para mim. Lê pequenininho. Tá bom? Eu vou ler. Tá com vergonha? Tá bom? Então vou dizer, olha para mim, Ângela. Sede imitadores de mim, como também eu sou de Cristo. Amém? Amém. Todos viram aí? Todos leram? Tá certo? Tá correto? Sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Veja bem, aqui Paulo, já completamente convertido, aquele homem que perseguiu os cristãos, ele tinha um mau testemunho de vida lá fora, aonde ele muda a história dele por completo. Ele passa então a ser uma pessoa humilde e dar bom testemunho dele, porque ele passa a imitar Cristo, ele passa a viver como Cristo, ele passa a olhar as pessoas com o olhar de Cristo, ele passa a falar com a autoridade da palavra como Cristo falava. Como que você tem se portado lá fora? Você tem se portado como o homem criatura, velha criatura, ou o homem criatura, nova criatura? Como que você tem se portado? O seu testemunho de vida lá fora condiz com o verdadeiro cristianismo, um cristão verdadeiro, autêntico? Será que você tem dado no seu trabalho, ou na faculdade, na escola, por onde você tem ido? Você tem feito a diferença para ser imitador de Cristo? Ou de Paulo? Ou do seu pastor? Algo que você tem visto, que tem impactado vidas lá fora, que possa vir à casa do Pai, e quando você chegar nele, dizer, meu irmão, vamos na igreja comigo? Vamos fazer uma visita na igreja? Aí a pessoa vai porque vê que Deus está em você, porque vê que as suas atitudes são santas. Você é um homem, você é uma mulher de Deus. Ele observa que você já não quer mais saber das coisas passadas, assim como eu, que cheirava cocaína, não cheira mais. Eu não cheiro mais cocaína. Eu bebia um whiskyzinho, uma cervejinha, não bebo mais. Eu fumava, eu não fumo mais. Será que as atitudes que você tem tido, não só no processo natural, daquilo que é agora a carne, ou mas no processo de atitudes santas, para que as pessoas vejam que Deus habita em você, para que você venha à casa do Pai e as pessoas sintam, não vou dizer inveja, mas vontade de ter esse Deus na vida dela, para que possa vir com você a essa igreja, a Igreja Evangélica Universal, e sentir bem na casa do Pai, e querer estar na casa de Deus, ser fiel primeiramente a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, e através da sua vida encher essas cadeiras aqui. Paulo, ele mudou isso. Mas muitas vezes, amados, nós não conseguimos lá fora fazer o bem, assim como Paulo também disse. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre à minha frente. Então nós não podemos em nenhum momento julgar um ao outro, mas nós podemos exortar um ao outro, dizendo, meu irmão, minha irmã, o que está te faltando? Nós somos uma família. Olha, é uma família, mas por exemplo, eu como pastor, eu vou para umas casas, não tem como ir na casa de todo mundo, mas vocês têm visitado um irmão, outro irmão, assim como o irmão Timão falou aqui? Vocês têm dado pelo menos um oi, uma ligação, um telefonema para dizer, oi meu irmão, oi minha irmã, como é que está você? Não, só senti vontade de te ligar, nunca te liguei antes, mas liguei hoje para dizer, olha, estou muito feliz de estar com você na Igreja Evangélica Universal. Está sendo muito legal congregar lá e ver você todos os dias lá na igreja. Será que alguém pode fazer isso? Será que nós podemos mudar a nossa ação do dia a dia para uma ação imitadora de Cristo? Deixar um pouquinho o eu e viver mais Cristo. Às vezes uma ligação, quinta-feira, para você que não teve aqui, quinta-feira. Você estava aqui na quinta, né? Amados, eu chorei. Uma ligação.
O irmão Samar Miranda estava comigo. Aliás, eu estava com ele. Ele me pegou na motinha. Pastor, vamos ali comer um pastel comigo? Eu falei, cara, todo mundo. Ele falou, não, é por minha conta, eu pago. Eu falei, vou comer muito. Não, não somos não. É brincadeira, nós fomos lá na pastelaria. Meu telefone tocou quando eu estava fazendo o pastel. Aí uma senhora que eu não conhecia, o senhor é pastor Clécio? Sim. Eu encontrei o cartãozinho do senhor. E eu estou ligando, o senhor faz oração por telefone? Eu falei, faço. O senhor podia fazer uma oração agora que a minha amiga tentou suicidar e ela está muito mal. E aí, eu orei por ela. Fiquei, sei lá, não sei quantos minutos, quantos minutos ficou lá fora? Fiquei lá fora uns 3, 4 minutos. Daí pra cima. Pra cima, por aí. Uns 5 minutos no telefone, orando com ela. E a situação dela estava muito delicada. E aquela também que me ligou, que achou esse cartãozinho, também estava passando por dificuldades. E eu também orei por ela. E nós fizemos um compromisso de oração, nunca as vi. E nós ficamos então 30 dias de oração, às 11 horas da noite. O que acontece? Quinta-feira nós viemos na igreja dar testemunho. Chegaram aqui que eu estava sentado lá fora, que igreja do pastor Clédio? Eu falei assim, obrigado. Entrou para dentro, eu estava assim de camiseta, igreja de oração, né? Aí fica aqui o Marcão todo bonitão aqui em cima de gravata. Todo mundo pensa que ele é o pastor, né? Ó, o pastor, ó. Vai ser eu recebo, vai ser eu recebo. Aí, amém. Tá certo? E aí, elas deram testemunho dela. Naquele dia, uma ligação que a amiga fez para a honra do Senhor Jesus. Ela, espírito de vida entrou nela, sabe? Saiu aquele espírito de morte. Ela voltou então a se alimentar, né? Voltou a caminhar. E depois que passou toda essa depressão, todos esses problemas, na quinta-feira veio dar testemunho. Há outro filho que é jogador de futebol, não sei se é inclusive no Atlético, no Belo Horizonte, não falava com ela e tudo, e durante esses 30 dias ele voltou a Uberlândia, abraçou a mãe, se reconciliou com a mãe e disse que a partir daquele dia ia cuidar dela. Então, o amor de Cristo entrou no coração dele. Então aquilo que a gente tem orado, Deus tem abençoado, não porque o pastor Clécio tem exercido a fé, é porque nós alinhamos o nosso coração. O desejo do coração daquelas mães, ou daquela mãe, daquela senhora que estava passando por um problema, tentando tirar a própria vida, então nós alinhamos o nosso coração, o nosso pensamento e oramos com um objetivo comum. E assim que é o que nós devemos fazer. Ser imitador de Cristo, alinhando o nosso coração, todos nós, com o coração de Deus, com um objetivo comum. Essas cadeias vão voltar com o seu pensamento. Vocês estão entendendo? É isso. O que nós temos que observar é isso que o Senhor quer de nós. Unidade. É tão maravilhoso quando nós temos essa mente renovada na unidade do corpo de Cristo, sabendo que cada um de nós pode exercer uma função, mas sendo imitador de Cristo, nós fazemos a diferença. Fazemos a diferença no momento. Amados, eu não vou estender, tem muitos versículos ali que eu poderia estar pegando para que nós pudéssemos avançar mais na questão do nosso comportamento. Mas eu gostaria que você fizesse uma análise. Se você está realmente sendo imitador de Cristo, ou se você está tendo uma autoridade de Satanás. Se você vê que você tem uma autoridade satânica, retira isso da sua vida. Faça como Paulo, tá certo? Olhe para Cristo, mesmo que te segue por um momento, mas depois ele fala, fique de pé, permaneça firme, porque eu te levanto como ministro do Santo Evangelho. E você vai ministrar a palavra, você vai fazer a diferença no tempo que você vai, e você vai encher essa igreja, cada cadeia será lotada, sabe por quê? Porque você vai fazer a diferença lá fora. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Você entendeu essa mensagem? Poderia ser mais abrangente, mas eu acho que o tempo da falta 10 para as 9. O Clay já me determinou, pastor. Se o senhor passar das 9 horas, eu puxo o dedo do senhor. Foi não, Clay? Foi não, né? Não vamos usar Miranda. Estou me confundindo aqui, foi Miranda dessa vez. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos todos. Tá, nós só vamos orar e consagrar a Jesus Cristo. Amém? Nós já pode estar tudo pronto aí? Amém. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tá certo? Levante suas mãos assim, Pai Santo, Pai querido, Senhor Deus. Senhor Jesus,
Eu sei, ó Pai, que o que preparamos para esta noite, ó Deus, foi algo diferente, Senhor. Mas o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, eu desejo a vontade de ministrar na vida deles, ó Deus, para que possamos ser imitadores do Senhor, Pai. Rejeitando, Senhor, o sacerdócio do inimigo, como cartas de direito, ó Pai, para poder, ó Senhor, discriminar, às vezes, ó Pai, com as nossas atitudes, do nosso irmão, a nossa irmã. E assim, ó Pai, também, aonde quer que vamos, Senhor, fazemos a diferença, mas de maneira santa, ó Pai, e não crucificando o nosso irmão, tirando o arqueiro dos nossos olhos, ó Deus, para podermos, ó Deus, enxergar, não o arqueiro do olho do nosso irmão, mas de maneira santa, Senhor, e poderosa, podemos sermos abençoadores de vida, Pai. A mãe abençoando o filho, e o filho também abençoando a mãe, os pais, os companheiros de trabalho, na faculdade, enfim, ó Deus, em todos os lugares, Senhor. Que cada uma dessas pessoas dessa noite, Senhor, tome uma posição, tendo por direito do Senhor, ó Deus, ser ministro do teu Evangelho, ensinando todo o tempo, assim falando e pregando Jesus Cristo, falando, Senhor, que o Senhor salva, falando da sua salvação, ó Deus, falando, ó Deus, para os amigos, com intrepidez, sem nenhuma vergonha, mas falando com ousadia na tua palavra, Senhor. E assim, Pai Santo, Pai querido, que cada uma dessas pessoas dessa noite, a partir de agora, Senhor, tem espírito de ousadia, tem espírito de coragem, que possam, ó Deus, levar a tua palavra a todos os lugares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E você que recebe esse espírito de ousadia nessa noite, dê uma forte salva de palmas. Amados, podem sentar por isso, nós vamos consagrar todos agora, mas antes tem uma surpresa ali para mim também, que eu ainda não sei o que é direitinho. Amém? Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tem que tirar aqui também, Lúcio? Hã? Deixar passar. Nós vamos brincar de casinha aqui agora. Tem pimenta de verdade, tem pão de verdade. Pessoal, tem até farofinha aqui, ó. Olha que beleza, ó. Isso aqui é muito engraçado, viu? Olha que beleza. Maravilha. Não, isso aqui é para você poder. Isso aqui é para você. Hoje é dia de Santa Ceia. Olha, isso está gravando. Faz assim? Já não Tá gravando. Amém. Ah, tá. Pessoal, deixa eu dar uma vocês preparando aqui. Deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Nós falamos hoje de ser imitador de Cristo, mas vocês querem notícia gostosa, alegre? A Bala Uberlândia está crescendo demais. A Bala Uberlândia está tremendo. Para vocês terem uma ideia, já são várias igrejas coligadas. Hoje nós já temos a Bala Uberlândia, setor oeste. A igreja, se for ligado, são 12 igrejas do setor oeste. Nós temos a Bala Uberlândia no setor sul. São várias igrejas, inclusive a igreja Aprisco. Esse mês já vai realizando, né, Marcão? Ou a Bala Uberlândia no setor sul, da igreja Aprisco na aclimação. Nós temos o Abalo Uberlândia no setor norte e o Abalo Uberlândia já aqui que nós iniciamos, que o Senhor deu no nosso coração. Então hoje nós temos várias igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus Madureira está fazendo o Abalo Uberlândia e várias outras assembleias de vários ministérios. Ontem nós tivemos em Uberlândia o Abalo Uberlândia pela igreja Sal da Terra. A Sal da Terra ontem realizou um mega Abalo Uberlândia no centro da cidade. Então a visão que Deus nos deu, tá certo? Pegou forma como corpo, porque a visão de Deus para essa cidade. Então a igreja está só crescendo. Nós temos hoje, igreja, para que você saia daqui hoje assim. Se você vê que não está a sua igreja aqui, ó, você vai cair e volta pra cá. Veja bem, presta bem atenção, eu vou estar montando ali. Ah, Presta atenção tá. aqui, ó. Aqui abre. Veja bem.
Aí filma. Nós temos hoje também já várias igrejas filiadas para a nossa primeira convenção. O pastor de vocês foi convidado para ser presidente da convenção. A nossa convenção, que é a Convenção Universal, nós já temos igrejas coligadas para realizarmos a nossa primeira convenção. Então a igreja está crescendo. Ô, glória. Ao invés de ser somente uma célula, hoje nós já somos um membro. Não é verdade? Aleluia. O organismo vivo em movimento. A igreja está em movimento. Nós estamos crescendo. Amém? Amém. Então, a Paula Uberlândia, nesse dia 26 desse mês, dia 23, vocês vão participar de 2 Paula Uberlândia. Nós teremos a Paula Uberlândia aqui, das 7 à meia-noite. E da meia-noite até às 5 da manhã, no Morada Nova. Então já tem outras igrejas no dia 26. E no próximo sábado, depois do dia 26, vai estar dia 3, dia 2, dia 4, não sei como é assim, terá outra Paula Uberlândia. E outras igrejas lá também. E nós somos convidados também especial. E todos vão se reunir no último sábado de cada mês, a partir do mês que vem aqui. Então várias igrejas irão estar se reunindo conosco aqui. Então, em nome de Jesus, isso aqui vai estar lá. Homens e mulheres